Gravando, padre. Muito bem. Hoje a gente vai ver o segundo, terceiro e quarto mandamentos, mas antes, acho que vale a pena fazer o link com a aula anterior, o final da aula anterior, na qual a gente introduziu o decálogo. O decálogo como um todo e o primeiro mandamento, né? Um tema que a gente tocou foi o porquê do decálogo, enquanto promulgação positiva, explícita, da lei de Deus. Por que o decálogo, já que existe a lei moral natural inscrita no coração do homem? O decálogo é necessário porque, ainda que o homem tenha a lei moral natural inscrita no seu coração, a situação dita pós-lapsária, né? Pós-lapsária é um termo técnico da teologia, assim, depois da queda original, né? Depois do pecado original, faz com que, pelo obscurecimento da inteligência, enfraquecimento da vontade, nem sempre seja fácil, né, para o homem identificar todos os preceitos da lei natural. Então, o decálogo ele vem também com uma pedagogia divina, de recordar ao homem os termos da aliança, né, daquilo que nos une com Deus, né, o cumprimento da lei de Deus, que é um caminho seguro de salvação. Mas os preceitos do decálogo são os preceitos que a lei moral natural, que é a participação, né, da lei de Deus na nossa natureza, que é, como dizia Santo Tomás, um agir segundo a reta razão, né? São esses preceitos que a pessoa, quando age com consciência bem formada e procura retamente, né, a verdade, ela acaba encontrando, né? Por isso, a pessoa pode encontrar um caminho de salvação, um caminho de ser justificada pela graça de Jesus Cristo, né, que é o único mediador entre Deus e os homens, mesmo que ela não conhecesse, digamos assim, o decálogo promulgado, né, os 10 mandamentos explicitados. Por quê? Porque essa lei, ela está inscrita, né, na natureza humana. E não só está inscrita na natureza humana, e aqui a gente se aproxima agora do Novo Testamento, né, porque todo o nosso enfoque, hoje, nas duas próximas aulas, né, completando o que já vimos nas anteriores, o enfoque, assim, do decálogo, procura ser um enfoque, assim, segundo a moral do Evangelho, que é a moral das bem-aventuranças, que é a moral do Sermão da Montanha, no qual Jesus começa dizendo que não veio abolir a lei, mas veio levá-la à perfeição. E ele leva à perfeição dizendo coisas do tipo: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ou seja, ele se coloca no lugar do legislador divino, porque de fato o é. Ele é o verbo criador, né? Ele é o verbo por quem todas as coisas foram feitas. Ele é o Logos, ele é a sabedoria de Deus. Ele é o fundamento de toda a lei, né? E eu, porém, vos digo, ele está pegando aquela lei que o Pai havia entregue na aliança com o povo de Israel a Moisés no Sinai, né? E tinha dado sob uma forma bem enxuta: não matarás, por exemplo, o 5º mandamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que irar-se contra o seu irmão será já entregue ao tribunal, né? Jesus, ele está mostrando o verdadeiro sentido da lei, o sentido mais profundo e amplo. Por que ele pode fazê-lo? Porque ele, ao mesmo tempo, nos está dando a graça da redenção, a graça de Cristo, a graça salvífica. Tivemos uma aula sobre a graça, né? Que permite a Deus exigir-nos mais. Quer dizer, a lei, enquanto decálogo, era pedagoga, era um limite, digamos assim, né, que Deus tinha posto para o povo da antiga aliança. Mas na nova aliança, na qual a gente já tem a graça, Deus pode pedir-nos a perfeição. Tanto é que ele termina, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele termina, né, a primeira parte do Sermão da Montanha com as bem-aventuranças e levar os mandamentos à perfeição. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele termina dizendo precisamente isso. Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele fala precisamente aquele final de: amai também os vossos inimigos, amai aqueles que vos perseguem, né? Por que Deus pode pedir-nos agora? Por que a lei agora, na nova aliança, pode ser precisamente a caridade do Espírito Santo, que é a lei do Evangelho, né? Porque a gente tem a graça, que é uma participação da natureza divina.
que é a graça de Jesus Cristo, nosso Redentor, é a graça do Espírito Santo que inabita a nossa alma, né? Ele que é a graça incriada, habita em nós e cria a graça em nós, para que nós possamos amar o mesmo amor que é o ser de Deus. Isso é muito impressionante. Por isso, Deus pode pedir-nos a perfeição da lei. Não vim abolir a lei, mas vim levá-la à sua perfeição. A começar, certamente, com o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus, né? E isso para o cristão abre, digamos assim, um panorama maravilhoso, né? Porque basta pensar, para nós interessa muito olhar para os mandamentos e pensar do ponto de vista do sacramento da reconciliação, da confissão, né? Às vezes a gente pensa assim que do primeiro mandamento a gente não tem muito do que se confessar, porque a gente pensa assim, bom, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. E no fundo a gente deveria perguntar-se assim, será mesmo? Que a gente não pode ter uma visão superficial, sobretudo se a gente está na graça de Cristo, né? Se a gente está no Sermão da Montanha, que a lei é levada à perfeição, portanto a exigência da lei é um amor mais perfeito. É o que Jesus diz ao concluir tudo isso, né? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, amar a Deus sobre todas as coisas tem que ser um amor perfeito. Então, não é só, digamos, crer em Deus, saber que Deus existe, isso não é cumprir o primeiro mandamento, né? Muita gente confunde e diz, não, eu não tenho pecado contra o primeiro mandamento, porque eu creio que Deus existe, eu acho que Ele é maior do que tudo mesmo, então, lógico que isso é muito pouco, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é tê-lo como primeiro da nossa vida, é ter Jesus Cristo no centro, é priorizar a vida de oração, é buscar crescer na piedade, é viver a vida de amor à cruz, de sacrifício, é encontrar Deus no próximo, é esquecer-se de si mesmo, é fazer a fé fortalecer-se e evitar tudo aquilo que pode feri-la, é viver das virtudes teologais, é confessar-se com frequência para crescer na virtude, ou seja, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, né? Então, eu queria que isso permeasse, digamos, todo o nosso itinerário aqui, através dos 10 mandamentos, né? Ter esse sentido do Sermão da Montanha, né? Da moral das bem-aventuranças, né? Sobretudo da lei que é levada à perfeição. Uma perfeição que é precisamente a caridade que nos é dada como um dom, que o Espírito Santo nos foi dado, nos foi derramado. Porque temos a graça de Cristo e a graça do Espírito Santo, o Senhor pode nos pedir. Como Ele pôde pedir, por exemplo, vamos ver isso na aula seguinte, né, do sexto mandamento, outro dia, né? Ele pôde falar para os judeus, olha, quando eles perguntam se era lícito despedir a mulher por qualquer motivo, ele fala, bom, mas o que Moisés vos disse? Ele disse que a gente podia escrever o libelo de repúdio, a carta de divórcio, e ele fala, bom, mas no princípio não foi assim, no princípio Deus criou o homem e a mulher, né, e o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, será com ela uma só carne, o que Deus uniu, o homem não o separa. Então Jesus Cristo restitui o plano original de Deus. Por que pode fazê-lo novamente? Porque nos dá a graça para a gente viver a exigência perfeita da lei, que é o amor, que é o amor como entrega, como compromisso, como sacrifício. Bom, vamos entrar aqui nessa aula que é o segundo e o terceiro mandamentos, né? O segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. O terceiro mandamento, guardar os domingos e os dias de festa, né? Os dias santos, né? A respeito de não tomar o nome de Deus em vão, né? O que está por trás aqui? Lembra do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Se na Escritura o nome da pessoa sempre significa quem ela é diante de Deus, né? Dá para entender a sacralidade do nome do próprio Deus. Tanto é que o povo de Israel não pronunciava o nome de Deus, eles corriam ao tetragrama, né? Yahvé, né? O ego sum, qui sum, né? Em hebraico, aquele YH, WH, né? Das iniciais dessa frase que Deus disse de si mesmo, quando Moisés perguntou, mas qual é o seu nome na sarça ardente, no livro do Êxodo?
Eu sou aquele que sou. Então Israel sempre teve um respeito profundo pelo nome de Deus. Né? E é lógico que isso era um mandamento para Israel e é um mandamento para a vida da igreja, para cada cristão. Né? E a gente tem que ter esse profundo amor ao nome de Deus com tudo que ele traz consigo. Então eu vou chavear aqui a tela para o site da obra, né? E deixa eu clicar aqui. Que eu acho que vale a pena a gente... Estou entrando aqui novamente no site, como a gente fez daquela vez, né? Deixa só ele carregar aqui. Vida Cristã, resumo dos ensinamentos católicos, né? Então já reapareceram aqui as figurinhas que tinham sumido, né? E estamos aqui na aula 32, né? Então vale a pena a gente seguir um pouquinho, né? Isso aqui fala o que eu disse para vocês, né? O sentido do que é o nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua vida. Deus tem um nome, não é uma força nome, é um ser pessoal. Tanto é que a gente reza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E, logicamente, o nome de Deus ele é totalmente transcendente, não pode ser abarcado por conceitos humanos. Né? Então, o nome de Deus é o que há de mais sagrado. Né? E portanto, é um mandamento que tem que ser cuidado com muito esmero. Né? Existe um pecado que é sempre um pecado grave, que é o pecado de blasfêmia, que é esse desrespeito, essa ofensa ao nome de Deus e tudo aquilo que está referido a Deus, né? Então a gente tem que ter, digamos assim, fomentar isso na nossa cultura, na nossa vida de piedade, né? Bom, aqui nesse parágrafo ele explica essa passagem da sarça ardente, que eu já falei, aqui fala do nome de Deus, né, e as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Fala essa passagem do Pai Nosso, né, santificado seja o vosso nome, né? E depois ele estende isso que eu falava, né, o respeito ao nome de Deus e tudo aquilo que está unido diretamente a Deus. Para começar, o nome da Santíssima Virgem Maria, dos santos e das realidades santas. Né? Então, é lógico que esse mandamento, quando ele é levado à perfeição, quer dizer, Israel, quando ele escutava não pronunciar o nome de Deus em vão, como é que ele vivia esse mandamento? Ele não pronunciava de fato o nome de Deus, usava o tetragrama, né? Para a gente, não é só, quer dizer, a gente pronuncia o nome de Deus, a gente fala Deus, né? Digamos assim. E mesmo, sei lá, algumas expressões que estão, acabaram penetrando a cultura, a partir até de uma origem de certa piedade popular, não é que seja um desrespeito. Por exemplo, às vezes nos sai, assim, espontaneamente, ai meu Deus, né, a gente fala uma coisa assim. Não é necessariamente um pecado, isso em geral não é, né, se a pessoa diz assim, de coração limpo, espontaneamente, é uma coisa que até mostra uma certa presença de Deus por parte da pessoa. Logicamente, se a pessoa fica repetindo isso de maneira muito vulgar, muito corriqueira, sem necessidade, ela pode estar usando o nome de Deus em vão. Aqui a pessoa tem que ter, né, quer dizer, o sentido profundo do mandamento, né. Aqui diz, né, o segundo mandamento proíbe todo uso inconveniente do nome de Deus, pelo contexto, pelo modo, pela forma, pelo tom, né. Fala da blasfêmia, né, que é o pecado mais grave contra o segundo mandamento, né, e no que ele consiste, né. E proíbe também uma coisa muito interessante, que é proibir o juramento em falso, porque quando a gente jura em falso, a gente está trazendo o nome de Deus como testemunha de algo que é falso, né? A gente está implicando o nome de Deus em algo pecaminoso, em algo mentiroso, né? Jurar é tomar a Deus por testemunha, né? Colocar lá a mão sobre a Bíblia, em nome de juro por Deus, né? E se a pessoa jura em falso, isso também é um pecado grave contra o segundo mandamento, né? Fora o fato de que Jesus, ele mesmo falou que a gente não precisa jurar, né? Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, tudo que vai além disso provém do maligno, né? É lógico que há circunstâncias em que é lícito jurar, né? Aqui o catecismo fala, né? Se for feito com verdade e justiça e se for necessário. Se não, basta a nossa palavra e, como dizia o nosso padre, a nossa honradez cristã. Depois ele faz uma extensão interessante, que vale a pena vocês lerem, né? Partindo do nome de Deus, o nome do cristão. Né? E você vê como a nossa fé, ela tem a enculturação da fé, porque ela penetra a cultura, né? Penetra a linguagem, penetra o pensamento.
E é bonito, né? Quer dizer, dos nossos lábios, as palavras que saem da nossa boca, né? Vocês, por isso eu punho aqui essas imagens, né? Assim, de não só não sair nada impuro, ofensivo a Deus, mas também, quer dizer, dos lábios do cristão, de um filho de Deus, tem que sair palavras que louvem o Criador. Os nossos lábios, a nossa voz, a nossa boca foram feitas para entoar hinos de louvor, cânticos de glória a Deus, que é o que faremos no céu, né? Então a gente tem que acostumar, penetrar essa cultura com um sentido positivo da lei de Deus, né, do mandamento segundo a moral do Evangelho, do Sermão da Montanha, né, das bem-aventuranças, penetrar a cultura cristã com uma maneira de falar que todo o nosso discurso, a nossa conversa, né, a gente tem que ter a nossa conversa, né, assim como São Paulo diz, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, né, a gente tem que ter a nossa conversa, assim, nos céus, também diz São Paulo, né. E é bonito pensar que o nosso nome, né, era uma tradição muito bonita, dar nomes cristãos, né? Eu não sei de todos vocês aqui, mas são nomes bíblicos cristãos, né? Os que eu conheço aqui, né? Tudo é nome, né? Miguel, Maria, Samuel, Rebeca, Maria, outra Maria, Maria Clara, tudo Maria, Mariana, né? É porque, assim, lógico, todos os nomes podem ser nomes de um filho de Deus, nomes, né? Mas é bonito pensar que a gente, o próprio nome do cristão, porque o cristão é outro Cristo, é filho de Deus, quer dizer, participa da santidade do nome de Deus, né? Então é bonito como isso estende também a vida familiar, né? Tá bom? Vou agora chavear aqui para o terceiro mandamento, porque depois ainda vai ter o quarto, né? O terceiro mandamento é um mandamento muito simpático, guardar os domingos e festas. Isso tem um duplo significado. Primeiríssimo, dar culto a Deus, né? Domingo é o dia do Senhor, dies Domini, dominica, domingo, né? O dia do Senhor. Domingo é o dia santo da ressurreição de Cristo, é o dia para a gente dar culto a Deus. É o primeiro sentido, né? O sentido de guardar os domingos e os dias com eles santificados, solenes, né? Os dias de festa, né? Na igreja. Primeiríssimo motivo, dar culto de adoração a Deus, a Santa Missa, né? Então, todo o descanso dominical tem como centro a celebração da Eucaristia, né? Em concreto, aqui a gente tem uma foto da celebração mais solene da igreja, que dá para ver pelas velas, né, que os fiéis levam, que é a Vigília Pascal, no sábado santo, domingo, já quando surge o domingo da ressurreição. Então, todo domingo é Páscoa, né? Todo domingo é Páscoa, tem esse sentido também, né? Agora, dar culto de adoração a Deus é o primeiro. E o segundo, o que está sugerido com essa imagem tão simpática que foi aquele presépio que o Papa Francisco gostou muito, né? Nossa Senhora acaba de dar luz e vai descansar, né? E São José fica cuidando do menino Jesus. Aqui falávamos do filhinho, né? Do Tiago, né? O descanso é a oração, né? É interessante, né? Tem uma carta apostólica muito bonita do Papa João Paulo II, que é Dies Domini, Dia do Senhor, que valeria a pena a gente retomar essa carta apostólica, sabe? Porque os últimos 30, 40 anos, a mercantilização toda da sociedade, quer dizer, transformou o domingo quase que num dia como outro qualquer, digamos assim. Não pode ser, né? Não pode ser, quer dizer, o domingo é um dia especial, é o dia do Senhor, é o dia de abster-se daqueles trabalhos que nos impeçam dar culto a Deus e descansar o corpo e a alma. Naturalmente, existem trabalhos necessários, basta pensar todos aqueles que estão em torno da área médica, né? Esses trabalhos são justificados e se podem fazer. Lógico, se a pessoa puder conciliar com o descanso e o culto a Deus, melhor ainda, fazendo meio período. Também, nesse sentido, a igreja facilita o cumprimento do preceito dominical, permitindo que ele seja cumprido a partir da tarde do sábado. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento, o cair da tarde do sábado já é o nascimento do domingo, então já é o dia de celebrar liturgicamente o domingo. Mas depois tem muita coisa que está ao alcance das nossas mãos e mudando essa cultura, né? Eu lembro quando eu era criança, praticamente nada no comércio abria no domingo, nada, supermercados fechados. Hoje em dia é o contrário, é tudo aberto. Supermercado, shopping center, né? É proibido fazer compras no domingo? Não, mas também não faz sentido fazer as compras do mês no domingo, né? Teria que ser uma compra do tipo assim, me parece, né? Estou dando uma opinião aqui.
mais compatível com aquilo que o Papa João Paulo II fala na Dies Domini, né? Sei lá, se é uma compra assim para, entre aspas, né, de emergência, né? Tá faltando algo para o almoço familiar no domingo, eu vou lá comprar o pão, a sobremesa, né? Mas teria que ser algo que não fomentasse, esse é o ponto, né? Fomentar. A gente também não tem que ser assim casuístico nem escrupuloso, né, no sentido de, né, quer dizer, mas assim, a gente também não pode fomentar uma cultura, digamos assim, de que o domingo é um dia normal. A gente estaria fomentando se a gente vivesse o domingo como outro dia qualquer, né? Se a gente vai escasseando as atividades laborais e comerciais do domingo, a gente favorece que as famílias possam estar unidas, possam estar descansando, Em Israel tinha muito esse sentido, né? O Shabat, o sábado, né? que é, na Nova Aliança é o nosso domingo, né? Era também para a família estar reunida, para preservar a unidade do núcleo familiar em torno ao culto de Deus. Esse é o sentido, essa tela aqui é o sentido do domingo, né? Então, mais ou menos isso é o que vocês vão encontrar aqui, né? O domingo, dia do Senhor, fala o sentido do Antigo Testamento, né? O descanso que Deus fez da obra da criação. É um dia para reconhecer a soberania de Deus, sobretudo sendo o dia da ressurreição de Cristo, né? Fala que o primeiríssimo é a participação da Santa Missa, né? Participação da Santa Missa, então, a não ser por um motivo grave justificado, existe o preceito, né? De cada fiel de participar da missa no domingo, e a gente sabe como isso faz toda a diferença, né? Faz uma mudança mesmo, e tem que ser algo que é do nosso apostolado, porque isso, infelizmente, por muitos católicos está esquecido, né? Depois fala do segundo sentido, que é o sentido do descanso, do núcleo familiar, né? Fala uma coisa interessante de como que isso tudo tem que permear na vida pública, né? Não vou entrar muito aqui, eu não sei se na parte de doutrina social saiu esse assunto, mas a gente divergiria um pouquinho do sentido aqui mais das nossas aulas, né? Mas aqui tem um tema interessante, porque tem muito a ver também com o apostolado de vocês, quer dizer, todo o tema, assim, relação igreja e Estado, quer dizer, como é que o cristão, ele tem que batalhar para que o domingo seja reconhecido na sociedade, né? Então tem todo o tema, assim, de que, olha, vivemos numa sociedade cuja origem remonta à fé cristã, não tem como pensar no Brasil pensado, né, quer dizer, o tema todo dos crucifixos também em lugares públicos, né? Então todo o tema do culto, do direito ao culto público da nossa fé, né, do respeito. Então, como penetrar isso no bem comum, como saber transformar isso em algo que esteja compatibilizado com a legislação da vida pública de uma sociedade, os direitos e deveres, né? Mais ou menos é o que ele vai tocando aqui, né? Citando o catecismo, né? Vocês também acham interessante que... Mas basta pensar que o ser humano é um ser intrinsecamente religioso, então respeitar esse direito é algo que compete à tutela do bem comum, portanto, o Estado também, enquanto organização social da vida pública, tem que tutelar isso, né? Olha aqui, não só se deve poder professar a religião exteriormente, mas também socialmente, isto é, com outros. Lembra daquela aula do ser intrinsecamente social, né, e intrinsecamente religioso, né? Porque a própria natureza social do homem exige que se possa professar sua religião de forma comunitária. A dimensão social do homem exige que o culto possa ter expressões sociais, então eu tenho que permitir que haja o tempo para isso, né? Faz-se injúria à pessoa humana se lhe for negado o livre exercício da religião na sociedade, sempre que fique a salvo a justa ordem pública, também para não ter abusos, né? Que também isso aí poderia derivar, né? Quer dizer, algum grupo religioso, digamos, que surge do nada, assim, poder, eu quero também, né? Eu quero poder no domingo fazer uma coisa, né? Que pare a cidade inteira, tal, cara. Isso não é proporcional, não é justo, né? Não seria racional, não seria de direito divino sequer, né? Assim, quer dizer, a pessoa estaria descambando por uma coisa que é uma deturpação, né? A autoridade civil, cujo fim próprio é velar pelo bem comum temporal, deve reconhecer a vida religiosa dos cidadãos e favorecê-la. Então, aqui ele cita, por exemplo, aqui é número 9, né? É um texto do Concílio Vaticano II, né? IBID, né? Concílio Vaticano II, de Itatis Humana. Então, vocês vão vendo como vai abrindo aqui brechas para aprofundar nesse assunto, né? Que é muito interessante, né? Muito bom. Então, vamos continuar aqui. A gente cai no quarto mandamento, né?
quarto mandamento, que já está no campo do amor ao próximo. Quem que é o próximo mais próximo? É o núcleo familiar. O núcleo familiar que a gente vê aqui, uma família bastante bonita, bastante numerosa, né? Você vê que ainda tem aqui, por fim, nasceram gêmeos aqui que estão no colo da mãe, né? Você vê que aqui as meninas ganharam de lavada, né? São muito mais meninas do que menininhos, né? Mas, assim, a família humana é uma imagem da família divina, né? Deus em si mesmo é uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nos criou como um ser familiar, digamos assim. Todo mundo tem o direito de vir a este mundo como fruto do amor de um pai e de uma mãe. A família é a igreja doméstica, a família é a célula básica da sociedade, a família é a escola da fé e a família é santuário do amor, né? Santuário do Espírito Santo. A família é o mais importante, né? Assim, o mais importante na vida da sociedade. E é o que está em jogo agora, né? Se a gente pensa assim, porque é de fato, né? Quer dizer, toda a história da humanidade, a história da salvação, como uma batalha espiritual, o que está em jogo agora com as ideologias? É a destruição da família, né? A gente soma tudo que está aí por trás, né? Do politicamente correto, sei lá, das artimanhas, das ideologias, gênero e coisas afins, né? Destruição da família, né? Família, quer dizer, tem lugares em que já se começa assim, tirar dos pais o direito de educar os filhos, né? O Estado tem mais direito na educação de uma criança do que os próprios pais. Isso está com a Espanha, por exemplo, né? Está com coisas assim, né? Portanto, os pais são obrigados a botar o filho numa escola e essa escola ela tem que transmitir o que o Estado quer que, né? Essa é sempre um pêndulo na sociedade, vai e volta ao longo da história. Eu me lembro, nos anos 30, quando estava surgindo lá o Mussolini, né? E o XI teve que falar com força contra ele, né? Quando ele quis tirar da família e o direito da educação, ele falou, tem 3 temas que não dá para tocar, a igreja não pode admitir que se mexa, que é vida, família e educação. Vida, né? Respeitar a vida, vamos ver no 5º mandamento, desde a concepção até a morte natural. Família, né? Matrimônio, a insolubilidade do matrimônio, depois entrou o divórcio, enfim, mas família, né? Respeitar a célula da família, proteger, tutelar e promover a família. Educação, o direito dos pais a educarem os filhos, né? Transmitir a educação como transmissão dos valores e da fé, né? Então, isso aqui é o principal, a família, né? Esse mandamento, ele fala dos direitos e deveres, que surgem no núcleo familiar e a partir do núcleo familiar, porque a célula básica da família humana, ela, digamos assim, ela se expande, né? Ela cresce, porque a igreja é a família de Deus, no fim das contas, né? Então, essa família, ela transcende simplesmente o núcleo familiar mais próximo, de pai, mãe e filhos, né? Tem a própria família natural, mais ampla, né? De tios, avós, etc. Mas depois tem a relação, por exemplo, professor-aluno, autoridade, né? E as pessoas que estão sob autoridade, né? Então, essa relação de direitos e deveres, ela está, digamos assim, abarcada também no 4º mandamento, né? Antes de entrar lá no texto do site da obra, né? Então, só completar esse quadro, né? Quer dizer, essa relação de direitos e deveres vai existir tanto no núcleo familiar mais próximo, pais e filhos, como também no núcleo familiar mais amplo, porque a família é célula da sociedade, que é toda a relação de autoridade, né? Então, patrão, empregado, professor, aluno, e assim por diante, né? Então, vamos entrar aqui, né? Voltar aqui no site da obra. Deixa eu clicar aqui, peraí. Está aqui, né? 4º mandamento. Bom, basta pensar na Sagrada Família, né? Como temos aqui diante dos olhos, né? Significado e extensão do 4º mandamento. Expressamente, dirige-se aos filhos com relação aos seus pais. Honrarás teu pai e tua mãe. Tem uma promessa no Antigo Testamento associada a esse mandamento, né? Que é de ter uma vida longa, né? A gente tem que entender uma vida longa aqui, uma vida cheia de frutos, né? Não necessariamente cronologicamente longa, né? Uma vida rica, né? Uma vida santa, no fundo, né?
Tanto agrada a Deus o quarto mandamento que ele associa isso a uma promessa de uma vida fecunda, né? Mas refere-se também às relações de parentesco, ampliando, né? E, finalmente, aos deveres dos alunos com professores, subordinados, né, com seus chefes, cidadãos e a pátria. Então, São Paulo desenvolve toda essa teologia da dever obedecer à autoridade legitimamente constituída, né? Que ele fala, né? Se refere também aos deveres, todos aqueles que exercem uma autoridade sobre os outros, né? Então, como eu punha lá no slide, né? Tanto a família, quanto as relações de família e sociedade, porque a família é a célula originária da vida social. Logicamente, sempre a fé cristã defende, né, essa visão antropologicamente plena, né, de que são um homem e uma mulher unidos em casamento que formam com seus filhos uma família. O que é a família? É uma comunhão fecunda de vida e amor, né? Pode ter um vínculo natural, como é a família que vocês formaram com a esposa e gerando os filhos, né? Uma família de vínculos sobrenaturais. A obra, por exemplo, né? É uma família de vínculos sobrenaturais, porque é uma comunhão fecunda de vida e amor. É uma comunhão fecunda porque gera filhos, né? Basta pensar no apostolado, nas vocações e tal. De vida e amor, se vive a mesma vida, né? A vida cristã, o mesmo amor, né? A caridade do Espírito Santo, o mesmo DNA espiritual, né? Muito bom. Depois ele vai explicitando, né? Deveres específicos dos filhos com relação aos pais, o que consiste em se honrar os pais, aquilo que São José Maria chamava de docíssimo preceito, né? Que se concretiza basicamente na docilidade e obediência. Naturalmente, essa obediência ela vai adquirindo o molde de umas circunstâncias ao longo da vida, né? Uma coisa é como uma criança obedece os pais, outra coisa é como um adulto obedece os pais. Sempre vai haver esse dever filial, mas é diferente as circunstâncias, né? Enquanto estão sujeitos aos seus pais, os filhos devem obedecer eles no que disponham para o seu bem da família. Então, um filho criança, um filho adolescente que está na casa dos pais, que depende dos pais para tudo, que é menor de idade, que etc, etc, né? Ele não tem autonomia, ele não está emancipado do ponto de vista pessoal, da sua vocação, da sua missão, né? Quando houver a emancipação, a obrigação cessa, né? Ainda que nunca cesse o respeito, né? Através do qual se manifesta essa obediência, né? Então, sempre o que está em jogo aqui é a piedade, né? Sabe que a piedade, enquanto virtude, dom do Espírito Santo, é a virtude dos filhos para com os seus pais. A piedade é dom e virtude dos filhos, né? Um filho piedoso que procura ser piedoso com Deus saberá ser piedoso com os seus pais. Talvez nem sempre vão poder obedecer em tudo, né? Quando tem que viver a sua vocação, né? Cada um de vocês casou e vamos supor que a mãe e o pai tivessem se oposto ao casamento, mas aí está em jogo a missão que Deus lhes confiou. Vocês têm que decidir diante de Deus, podem ouvir os conselhos, tal, mas aqui não é uma questão de obediência, né? Está em outro, né? Mas ao mesmo tempo, quando tem esse dever filial, né? De escutar, de ouvir o conselho, de ponderar, né? Muito bom. Naturalmente que se os pais mandassem algo oposto à lei de Deus, eles mesmos já estão se privando do direito de serem obedecidos, né? Porque estão indo contra a lei de Deus, né? A gente não tem que obedecer, né? Não tem sentido obedecer aos pais e assim desobedecer a Deus, né? E os deveres dos pais? Interessante é que o primeiro que ele coloca é receber com agradecimento como um dom os filhos que Deus lhes enviar. O primeiro modo dos pais amarem os filhos é ter os filhos, né? Obviamente, recebê-los, né? Por quê? Tem uma coisa muito profunda por trás disso, hein? Que é o mais importante. Porque esse é o modo mais claro, concreto, assim, de entenderem que, antes de serem seus filhos, são filhos de Deus, desde toda a eternidade. Os pais acolhem, enviados por Deus, né, a este mundo. Olha, depois ele vai destrinchando toda a função da educação humana e cristã, a criação de um lar, um ambiente propício, né, falava que é santuário do amor, né, a transmissão da fé, educação nas virtudes, através do exemplo, né, sobretudo através do exemplo, né, também com a palavra, e assim por diante, né. O dever de corrigir, assim, como aquilo que diz a Escritura, suaviter in modo, forte in re, quer dizer, suave no modo, mas forte no conteúdo, né, conjugar carinho e exigência, né.
Respeitar a liberdade dos filhos, né? O nosso padre falava como os pais dele, né? Os avós, como chamamos na obra, em casa, né? Eles tiveram sempre um grande respeito pela sua liberdade. Ele aprendeu o amor à liberdade dos pais, sobretudo quando o filho vai entrando na adolescência. É muito interessante, muito importante, né? Vocês, quando tiverem filhos adolescentes, né? Já não são crianças, eles estão se descobrindo como pessoas que vão ficando adultas, que têm uma liberdade, que têm uma autonomia, eles têm que aprender a lidar com essa liberdade. Então, os pais têm que respeitar a liberdade do filho. Não dá para obrigar a fazer mais, obrigar praticamente nada, né? Mas uma criança a gente pode obrigar, digamos, né? Uma criança pequena, né? Ela não tem condições ainda de escolher, né? De exercer muito assim, né? A liberdade. Mas o adolescente já tem. Então, temos que educá-los na liberdade, né? Mostrando-lhes os valores, as virtudes, o caminho do bem, pelo exemplo, pelo diálogo. Então, mais do que obrigar, é dialogar, né? Mostrar o caminho, ajudá-los a aprender com os erros. Às vezes tem que deixar errar, para dali tirar uma lição. Então, exige o quê? Acompanhamento próximo, né? Estar próximos, fazer companhia, ouvir. Os pais têm que ser os melhores amigos dos filhos. O dever dos pais com os filhos nessa época é que eles têm que estar muito próximos, né? Tem que se antecipar, facilitar a sinceridade, conversar, ouvir, etc. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Portanto, têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às suas próprias convicções, e esse direito é fundamental. Então, vocês estarão lembrados que nosso padre falava, quando surgem essas escolas, basta pensar nessas escolas que têm surgido em torno ao labor da obra, vocês de algum modo participam. A gente pode pensar que ele tem 3 núcleos, né? Pais, professores e alunos. O que o nosso padre falava que era o mais importante desses 3? Os pais. A gente poderia pensar, os alunos, né? Porque se dirige diretamente, mas ele fala, os pais, que se os pais não vivessem isso aqui que está iluminado, né? Nesse texto aqui, não adiantaria, né? Se os pais não tivessem comprometidos, indo à frente, se o colégio não fosse obra deles, se não tivessem... Os pais não delegam ao colégio a educação, não terceirizam, né? Fazem juntos, né? É muito interessante, porque tem muito a ver, faz parte do 4º mandamento, esse tema da educação, né? Como é uma solução cristã muito interessante, muito compatível com a cultura de muitas sociedades, né? Essa promoção de escolas pelas famílias, né? Que o Estado tem que subsidiar, vivendo o princípio da subsidiariedade. Muitas sociedades, muitos países, né, têm maneiras concretas de prover esse subsídio, porque é um direito, porque cada cidadão paga os seus impostos, né? Esses impostos têm que custear a educação dos filhos, né? Além do mais, uma família que tem muitos filhos, ela está construindo a sociedade da manhã, eles que vão ser aqueles que vão trabalhar para fazer uma sociedade melhor, então ela tem que ser privilegiada, né? Em muitos lugares têm sido reconhecidas com êxito as associações de famílias numerosas, porque eles são o sustento da sociedade, né? Mas eu dizia que esse imposto, né, às vezes ele pode ser combinado com o Estado, o poder público, né, de modo a fazer escolas assim que são os próprios pais que vão gerir, né, esses recursos dos modos que eles virem mais convenientes. É o princípio da subsidiariedade, né? O Estado não pode substituir, mas tem que subsidiar, né, aquilo que uma instância menor, né, do ponto de vista da organização social, no caso a família, que é a célula da sociedade, pode fazer por conta própria, né? No caso, a educação dos filhos, né? Muito bom. Depois ele estende um pouquinho aqui, né? Fala dos deveres com os que governam a igreja, né? Então é interessante como o 4º mandamento, todo o respeito, também a autoridade eclesiástica, a veneração, né? Logicamente, isso vai não crescendo. Quem que é o pai comum de toda a família cristã na Terra? O Papa, né? Então, fiel adesão e união ao Papa, né? Então, olha que interessante, né? Porque quando a gente começa a destrinchar o mandamento assim de maneira mais ampla, a gente vê que tem muito do que se examinar para a gente fazer uma boa confissão, muitas vezes, né? Porque às vezes vai penetrando no nosso modo de ser coisas que não chegam a ser pecado grave na maioria das vezes, mas às vezes podem ser modos de ser que são como que
Nosso Senhor fala, vim levar a lei à perfeição, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. A gente não está sendo perfeito, né? A gente está se contentando com uma certa mediocridade, né? Depois ele destringe todo o tema da autoridade civil, que a gente tem que respeitar e cumprir, né? Então, o cristão, né? São Pedro e São Paulo falam muito dessa, que toda autoridade legítima provém de Deus, né? Jesus fala para Pilatos, olha, você não teria poder sobre mim se não te fosse dado do alto, né? A autoridade que está sendo exercida na terra, Deus permite, pelo menos, né? Então, agrada a Deus que a gente, sempre que essa autoridade não queira me impor coisas que são contrárias à lei divina. Por exemplo, uma lei injusta não obriga em consciência. Pelo contrário, eu tenho que fazer objeção de consciência, que é um direito inalienável da dignidade da pessoa humana. Se essa lei me levasse a agir contra a lei de Deus. Porque toda lei, Santo Tomás explica, ela só é lei, inclusive, senão nem lei ela é, enquanto que ela é uma participação, né, racional da lei eterna de Deus. Uma lei injusta, ela perde a força de lei, ela não obriga, ela deixa de ser lei, né? Portanto, eu tenho direito, inclusive o dever de fazer objeção de consciência. Isso tem surgido, né? Todo esse tema aí de aborto, eutanásia, não sei o quê, tem surgido, e o cristão ele tem que ter, né? Entra nesse campo aqui. Mas tudo aquilo que, digamos, o Estado promulgar legitimamente, que não se oponha à lei de Deus, e seja para o bem comum, ainda que eu não concorde, eu tenho o dever de apoiar, de obedecer. Muito bom. Logicamente tem a contrapartida, né? Os deveres das autoridades civis. Tá bom? Então, vamos deixar aqui assim, né? Tá enunciando. Bom, mas aí eu acho que a ordem das próximas aulas não vai ser exatamente quinto, sexto, sétimo, oitavo. A gente vai continuar, né? Mas só ficar então aqui com essa imagem que acho que nos ajuda a finalizar, né? Então, assim, dá para perceber por onde a gente tem ido, né? A gente tem empreendido um caminho com aqueles primeiros temas, né? Os fundamentos básicos do agir moral do cristão, né? Então, todas aquelas primeiras aulas, assim, mais de entender a moralidade dos atos humanos, né? A relação que há entre consciência, lei e liberdade, né? O que é o ato moral em si, o objeto moral, o fim, né? Todas aquelas relações entre objeto e fim, aqueles princípios básicos da teologia moral, né? Pois a graça e as virtudes, né? A graça, como ser humano, ele precisa das virtudes e precisa da graça, senão a gente não vai conseguir viver o sermão da montanha, né? O fato de vivermos em sociedade, como isso é fundamental, porque somos um ser intrinsecamente social e a pessoa ela existe na relação, ela coexiste com os outros, né? Depois entramos no pecado pessoal, o que significa o pecado e quando ele é grave, para depois falar da promulgação positiva da lei natural, que são os 10 mandamentos, o sentido, né, das tábuas da lei, que agora estão escritas, né, a lei está escrita na carne do nosso coração, não na pedra da tábua, né, então que as tábuas da lei se tenham perdido, né, quando os romanos destruíram lá o templo de Jerusalém no ano 70, né, quer dizer, para nós não é nenhum problema, porque a lei agora, ela está, né, a nova lei é o Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações. Quando o Espírito Santo é derramado nos nossos corações, como diz Santo Tomás, a lei ela fica inscrita, né, para sempre no nosso coração de carne, entendendo o coração de carne, o núcleo íntimo de toda pessoa diante de Deus, né, na linguagem bíblica. Bom, e depois vimos o sentido do primeiro mandamento, né, mais profundo do que significa amar a Deus sobre todas as coisas, o nome de Deus, o respeito que devemos ter com Ele, o sentido do domingo, e me parece que aqui a gente tem muito por fazer na ação do cristão na vida pública, qualquer pequena vitória vale a pena, hein? Porque às vezes a gente pensa assim, aqui não tem o que fazer, como é que eu vou mudar, né? Com a tua ação, né? É uma cultura que vai, assim como houve uma mudança da cultura no sentido de derrocada, a gente pode promover uma mudança de cultura ao longo das próximas décadas no sentido oposto, né? Guardar o domingo, evitar, né, tudo aquilo que no domingo se oponha, essas duas coisas aqui, né? O culto de adoração a Deus e o descanso, né? E a vida em família e a oração.
por fim, o quarto mandamento, entendendo no sentido primeiro da família natural, com seus direitos e deveres, mas também estendendo para toda a grande família humana que é a sociedade. Tá bom? Olha, ficamos aqui então, Ricardo? Maravilha, padre, ótimo, muito bom. Aí você faz aquele esquema lá de gravar e disponibilizar depois. Isso, vou encerrar aqui a gravação agora. Tá bom, obrigado por tudo então.